Nessa aula aqui a gente vai falar sobre as propriedades da luz e da cor. A luz, ela tem o comportamento de onda e partícula ao mesmo tempo. E esse comprimento de onda, ela varia de acordo com o espectro visível que a gente enxerga. Então a gente tem aqui as medidas em nanômetros. Você vê que a partir de algum valor aqui entre 350 e 400, a gente consegue enxergar aqui o azul. Aí vai indo, essa onda ela vai aumentando o comprimento dela e até chegar aqui em meados aqui de 650, 700, onde a gente não consegue mais enxergar. Então nas extremidades a gente tem aqui o espectro visível, que vai aqui do azul até o vermelho, e nas extremidades a gente tem os raios X, os raios UV, e outros raios que a gente não consegue enxergar a olho nu. Então aqui a gente tem uma imagem de um prisma, né, que foi aquele experimento que o Sir Isaac Newton fez, onde ele decompôs um raio solar e descobriu essas cores aí do espectro visível. Então o que acontece aqui? A luz ela é basicamente um raio branco, mas que carrega todas essas ondas, essas cores dentro dela que a gente consegue enxergar com facilidade quando a gente decompõe essas cores usando um prisma. Então, na prática, o que acontece? Imagina que a gente tem aqui uma caixa verde, uma caixa branca, uma caixa azul, uma vermelha, uma preta, e a gente chega aqui com um raio branco de luz, que está carregando todas as informações de cores, mas ao mesmo tempo esse objeto aqui ele vai absorver todas essas cores, menos o verde. Então, na realidade, quando a gente enxerga um objeto verde, ele é tudo menos verde, porque o verde é a cor que refletiu do objeto. Só que a gente chama ele de verde por conveniência, fica meio estranho de dizer o não verde aqui, por exemplo. Isso aqui no caso de um sistema de cor subtrativo, né? Não aditivo. Então, estamos partindo do princípio de que esse verde que nós estamos vendo, que é como se fosse uma caixa que a gente estivesse vendo no mundo real. Se você está vendo essa aula através de uma tela, seja de celular ou de computador, na verdade você está vendo esse verde através de uma cor luz, né? Uma cor fabricada por um tipo de sistema de cor que a gente chama de aditivo. São canhõezinhos de LED que vão se sobrepondo aí e formando, emitindo essa luz verde que chega nos seus olhos. Então, quer dizer, quando a gente trabalha com cor pigmento, que é tinta óleo, aquarela, tinta guache, ou tintas, objetos pintados que a gente vê no mundo real, ou mesmo cor de folhas, e quando a gente vê, no caso de pintura digital, ou quando a gente vê pintura, imagens de celular ou em telefone, a gente está vendo luz do sistema aditivo. Sobre propriedades da cor. Então, a cor, eu gosto de dizer que a cor é como se fosse uma sopa que tem 3 ingredientes principais: o valor tonal, ou o brilho, ou luminosidade, ou a matiz cromática. Então, esses ingredientes são o valor tonal, a matiz e o croma. O valor tonal ele também é chamado de brilho ou luminosidade, e o valor tonal ele representa o quanto que aquela cor ela é clara ou ela é escura. E nas artes a gente costuma chamar de valor tonal porque a gente se refere a ela como uma escala de tom. Então, para nós artistas, é muito mais fácil se referir a um valor tonal, porque ele já implica um valor que vai de um número até um tanto. No caso aqui a gente tem uma escala de 5 tons, do que simplesmente brilho ou luminosidade, que fica meio vago. A matiz cromática ela é a unidade, a referência que a gente tem para distinguir uma cor da outra. Então, por exemplo, dessa cor para essa, a gente já sabe que mudou a matiz. Dessa para essa mudou a matiz. Dessa para essa mudou a matiz. Então, quando a gente vai andando pelo espectro visível de cor, a gente está mexendo na matiz, ela está variando a matiz. E o croma ou saturação, ela tem a ver com a pureza do pigmento. Então, quando você pega um vermelho, por exemplo, e mistura um cinza, ele vai perdendo a força dele. Ó. Repara como ele vai migrando aqui para o cinza, de pouco a pouco até chegar no cinza completo. Então, esse aqui é uma cor bem saturada, e essa aqui é uma cor com muito pouca saturação, que a gente já entra na área dos cinzas, até chegar aqui no cinza absoluto, ou seja, é um vermelho tirado totalmente o seu croma. Então, o valor tonal ele é o brilho, a luminosidade e o quanto que ele então, o valor tonal ele é o brilho, a luminosidade e ele determina o quanto que uma cor ela é escura ou ela é clara. Então, a gente tem aqui um vermelho com seu valor tonal reduzido e a sua correspondência aqui no valor tonal. Então, repara que aqui a gente não tem croma nenhum, a gente não tem cor nenhuma, a gente só tem a informação de valor tonal que vai vindo da mais claro, vai escurecendo até ele ficar bem próximo do preto. E aqui esse vermelho também ele vai sendo abaixado até chegar perto do preto. Uma coisa interessante de dizer aqui no caso do valor tonal
que esse exemplo aqui ele foi feito digitalmente, é que é muito difícil você abaixar o valor tonal, ou praticamente impossível você abaixar o valor tonal de uma cor quente dessa daqui, por exemplo, sem acabar mexendo na temperatura. Então, normalmente, quando você abaixa o valor tonal de um pigmento vermelho, por exemplo, ele vai acabar ficando um pouco mais frio ou um pouco mais quente, independente. Né? Digitalmente, a gente tem muito mais controle sobre como que a gente abaixa ou aumenta o valor tonal. Então, aqui a gente tem uma pintura do Joaquim Sorolla, pintor do iluminismo valenciano na Espanha. Essa obra chama Nina en la Playa, pintada em 1910. E eu escolhi essa pintura para falar sobre valor tonal porque o iluminismo valenciano, bastante influenciado pelo impressionismo, repara como que o Sorolla aqui ele dá bastante valor para a cor em movimento aqui nas pinceladas, e é até um pouco difícil a gente perceber aqui como que ele orquestrou aqui a questão do valor tonal, mas ao mesmo tempo a gente percebe, a gente não tem muita dificuldade aqui de perceber, de fazer a leitura dessa imagem, apesar da profusão que a gente tem aqui de cores. Só que se a gente remover toda a informação de cor aqui e transformar essa imagem em tons de cinza, repara como o rosto da menina, até pelo fato de estar contra o sol, aqui essa região bem iluminada aqui, o sol está atrás dela, né? Você vê que ela está até fazendo uma sombra aqui para cá, como que ele instintivamente aqui ele já transformou essa região aqui um pouco mais escura, né? Esse braço aqui, ó, que está bem contra aqui, ó, a luminosidade aqui da água do mar, né? Como que ele coloca essa sombra aqui, ó, para poder situar esse barco, né? A sombra da menina, né? Você vê como ele tem ainda a sombra aqui dentro dessa região. Então, quer dizer, quando a gente remove toda a informação de croma, toda a informação aqui de cor, de matiz, ainda assim a gente tem o valor tonal estruturando, segurando essa tela aqui. Porque se a gente remove o valor tonal, se a gente comprimir o valor tonal até chegar no meio, e a gente vai ver isso num exemplo mais na frente, a gente vai ter muita dificuldade de enxergar uma imagem. Então o valor tonal é ele que escora praticamente toda a imagem. E isso tanto é verdade que se você fizer um desenho, uma pintura em preto e branco, você já consegue fazer ler, você já é uma obra que para por si só, ela não precisa de cor. Você consegue ter uma fotografia em preto e branco, você consegue ter uma pintura em preto e branco, ou até monocromática, e ela funcionar como um objeto, como uma representação tridimensional de uma cena, ou de uma pessoa, né, ou de algum objeto, e graças a essa estrutura de claro e escuro. Né? Então você tem aqui essa parte aqui mais clara, você tem, e vai, esse aqui é um tom um pouco mais baixo, um pouco mais escuro, esse aqui mais escuro, e da forma como esses tons eles são orquestrados, eles formam daí um objeto tridimensional, uma cena tridimensional, em todo o aspecto dela de plano de fundo, de forma, de volume, de região espacial e tudo mais. A matiz ela é a propriedade que distingue uma cor da outra. A matiz é a propriedade que distingue uma cor da outra. Então, cada vez que a gente passeia pelo espectro visível de cor, e não precisa ser um movimento brusco, como está sendo aqui desse vermelho para esse laranja, desse laranja para amarelo e assim sucessivamente, quando a gente move um pouquinho na escala, quando a gente anda um pouquinho na direção de um lado ou de outro, de um círculo cromático, a gente automaticamente já está mexendo na matiz. Então aqui, ó, a gente volta para a imagem. Então aqui a gente volta para a pintura Nina en la Playa e repara como que eu peguei aqui, transformei essa imagem em tons de cinza, selecionei um azul aqui e apliquei esse azul aqui em toda a tela, ou seja, eu removi aqui essa matiz e apliquei em toda essa região aqui. E repara como que essa pintura aqui ela ficou muito mais pobre, assim, essa variação de matiz aqui. Você tem amarelos aqui, você tem verdes, você tem azul, você tem vermelho, você tem um pouco de roxo, né? Você vê que ele tem verde até no rosto aqui um pouco da menina, você tem uma gama de cores aqui muito grande, e aí isso traz uma riqueza. Você vê que isso é uma característica desses pintores de influência impressionista e os próprios impressionistas, onde eles têm um interesse, eles dão uma importância muito grande para a cor, para a coisa ao ar livre, né? Para essa variação, essa abundância de luz e cor que eles procuraram retratar nas obras deles. E quando você retira disso, essa variação toda de matiz aqui, repara como que a pintura ela fica muito mais pobre. A gente continua podendo ler essa imagem, a gente continua entendendo que existe uma criança aqui, continua entendendo o barco, que aqui são as ondas arrebentando aqui na região da praia, mas
essa variação, essa riqueza toda que a variação de matiz trouxe para essa obra, a gente não vê quando a gente retira, né? E quando retira é que a gente vê realmente como que a matiz ela é importante para esse tipo de obra, até mais do que das outras normalmente. Obras, por exemplo, que são mais proeminentes em tons terras, né? Conhecidas por isso, como os barrocos, uma boa parte da arte acadêmica, romantismo. E o croma, ele é a pureza, a saturação ou intensidade da cor. Então aqui no exemplo, como a gente já viu, reforçando, ela é uma cor pura, saturada, bastante intensa, e conforme a gente vai misturando com o cinza, ele vai perdendo a sua força até virar o cinza total. O croma também, quando a gente fala de cor pigmento, principalmente quando a gente mistura com o branco, a tendência da cor ela também ir perdendo a saturação, ela ir perdendo a pureza, perdendo um pouco da força. Inclusive, na pintura a óleo, muitos artistas profissionais que pintam retratos ou obras profissionais mesmo para galeria, eles preferem usar o branco de chumbo, que é um branco que ele preserva um pouco ainda do croma da cor, um pouco mais do que o branco de titânio, por exemplo. Então a gente vê aqui nessa obra a diferença de croma, de saturação entre essas duas obras aqui. Uma é do Albert Edelfert. Então a gente vê aqui nessas duas obras a diferença entre saturação, né? Você vê como o rosto dela está praticamente pálido, você vê muito pouco croma aqui, muito pouca saturação, e até mesmo no fundo, ele podia até feito um contraste um pouco maior aqui, deixar aqui um pouco mais saturado, né? Fazer um contraste entre uma coisa e outra, mas você vê que, comparado com esse autorretrato do Mucha, você vê que ele está bem mais saturado aqui, né? Você vê que a cor está bem mais pura aqui nessas regiões, você vê que os olhos, né, bem avermelhados, o fundo também está bem saturado, estrutura aqui de valor tonal, você vê que tem umas partes mais escuras aqui também com bastante riqueza de cor, né, bastante saturado, saturação pela tela toda, e a gente consegue ver muito bem que se você reparar bem numa região do rosto, que por exemplo dessa aqui comparar com essa, são praticamente dois extremos aqui que a gente tem de saturação nesses dois retratos. Então esse aqui é o sistema de cor Moncel, que ele ajuda a gente a entender um pouco esses três ingredientes aí dessa sopa que a gente chama de cor. Então aqui no eixo vertical a gente tem o valor tonal, ele está indo aqui de 0 até 10. No meio aqui a gente tem o croma, então você repara como que o 12 aqui, por exemplo, ele está bem mais saturado, ele vai perdendo a saturação, ele vai perdendo a força, até chegar no miolo aqui, que seria essa barra aqui de valor tonal. A gente tem essa cinta aqui, que se você prestar atenção, ela é como se fosse o nosso espectro visível de cor, só que colocado aqui ao redor do valor tonal. Então conforme se você vai girando aqui nesse eixo, ele vai mudando a matiz. Conforme você vai subindo ou descendo nesse centro, você vai abaixando o valor tonal. E conforme você vai indo para trás ou para frente, para dentro ou para fora em relação ao mastro central aqui, você vai aumentando ou diminuindo a saturação. Então esse sistema de cor, ele é feito para a gente entender assim, de uma forma tridimensional como que esses três elementos eles se correlacionam. Então se você sobe com essa cinta aqui para cima, você vai tendo uma cor muito mais viva, muito mais saturada, porque o valor tonal aumentou. E aqui ele está meio apagado, porque ele está no meio tom, ele está no 5. E se você descesse essa cinta junto com essa fatia aqui, você ia chegar aqui nos valores bem mais escuros. Né? Então ele sobe e desce de acordo com o valor tonal, ele gira aqui de acordo com a matiz cromática e a saturação para frente e para trás. Uma outra coisa importante que vale a pena ser dita aqui sobre a matiz e o valor tonal é que cada cor ela tem um valor tonal único. E aqui eu peguei uma roda de cor, um círculo cromático que a gente encontra por aí na internet. Eu transformei ele em tons de cinza para você ver que esse círculo cromático aqui, se a gente for ver pelo sistema Moncel, ou como ele deveria estar representado, você repara que todas essas cores aqui, elas deveriam ter o mesmo valor tonal, que é o caso desse aqui. E a gente descobre isso tirando a saturação, ou seja, e a gente descobre isso reduzindo a saturação. Então aqui, na verdade, você tem aqui uma roda, um círculo cromático que não estão todos no mesmo valor tonal, ou seja, o eixo da matiz ela não está totalmente respeitada como deveria ser num círculo cromático correto, vamos dizer assim. Aqui é um círculo cromático digital, então quando a gente transforma em tons de cinza, você repara que você não tem variação nenhuma aqui de tom, está tudo no mesmo tom. Só tem uma variação maior aqui de croma.
Então você vê que ele está com um valor tonal bem alto, tudo aqui está no valor tonal bem alto, porque a gente está enxergando essas cores bastante vivas, bastante brilhosas, porque se o valor tonal tivesse para baixo, a gente teria aqui esse círculo bem mais escuro. Então quando o artista lida com pintura tradicional, tem que prestar atenção que as cores que elas vêm, elas não vêm num estojo de pintura, num set de tintas, com a mesma padronização, né, com a mesma padronização de valor tonal, de matiz que vem, que um artista digital, por exemplo, pode usar. Então aqui eu tenho uma amostragem de tintas aqui que eu fiz com tinta a óleo, e eu tirei a foto e transformei em tons de cinza para vocês verem como que existe variação de valor tonal entre as cores pigmento. Então a gente tem aqui alguns tipos de azuis e verdes, olha, repara como ele já vem de fábrica com valor tonal bem mais baixo. E se você quiser aumentar esse valor tonal aqui com pigmento, você vai implicar naturalmente em uma redução do croma. Então se você quer um azul clarinho, você não vai conseguir, um azul turquesa, por exemplo, você não vai conseguir colocando azul nessa cor aqui, por exemplo. Então isso é uma coisa que artistas tradicionais têm que prestar atenção, porque o artista tradicional que trabalha com óleo, com aquarela, ele lida com cor pigmento, e a cor pigmento, a gente lida com ela de uma forma um pouco diferente de uma cor luz, que é o caso da pintura digital. Uma outra coisa aqui que eu queria falar é sobre temperatura de cor. A mudança na temperatura, ela implica em mudança na matiz, mas não necessariamente uma mudança no valor tonal. Então repara o seguinte aqui, ó. Imagina essa cor verde aqui sendo empurrada em temperatura para ficar mais quente e empurrada na temperatura para virar mais fria. Então, se você já reparou pelo espectro visível, na verdade eu peguei um segmento aqui, esse segmento que vai do verde até o amarelo e do verde até o azul, que não é um segmento assim tão grande, porque não tem nenhum vermelho aqui, não tem nenhum violeta nem nada, e eu simplesmente no Photoshop eu peguei cada quadradinho desse aqui e fui empurrando um pouquinho, sem mexer no valor tonal. Então o que acontece? Quando eu dupliquei essa imagem para cá e transformei em tons de cinza, olha, repara que ele virou um bloco inteiro de cinza. Por quê? Porque não existe variação de valor tonal aqui. Tudo tem exatamente o mesmo valor tonal. Aqui eu já fiz diferente. Eu fiz algumas mudanças para cá, mas eu abaixei um pouquinho o valor tonal dessas pecinhas aqui, desses quadradinhos na esquerda e na direita, né, nas extremidades. Então, repara que aqui você vê muito pouca diferença. E é muito difícil, eu diria até que é praticamente impossível você identificar uma mudança tão sutil de valor tonal assim a olho nu, porque a cor, ela engana muito a gente, assim, a gente percebe a cor em relação umas com as outras, né? Então mesmo uma pessoa treinada em observar tons poderia deduzir que essa cor aqui, por exemplo, ela é mais escura que essa, mas ela não é, o valor tonal é exatamente o mesmo, enquanto que aqui a gente tem uma diferença um pouco maior, né? Mas aqui realmente ocorre uma mudança de tom, uma coisa que não acontece aqui, uma mudança de valor tonal, coisa que não acontece nessa parte de cima. Existe um ditado que diz que o valor tonal ele é rei. E por que o valor tonal é rei? Porque sem ele você não consegue ler uma imagem. E eu fiz um experimento aqui para ilustrar esse conceito, porque é o seguinte, ó, imagina essa pintura aqui transformada em tons de cinza. Então a gente consegue ler tranquilamente. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu usei um filtro no Photoshop, um filtro de luminosidade, onde ele achata a informação aqui do valor tonal e comprime ela. Então, aqui, nessa imagem de baixo aqui, repara como que os valores tonais eles estão totalmente comprimidos, que você mal consegue ver que tem uma menina aqui. Se você não tivesse visto essa pintura antes aqui, muito provavelmente você nem conseguiria identificar que existe uma pessoa, que você teria que olhar muito isso, porque existe alguma informação de tom aqui. Se a gente tirar completamente o valor tonal daqui, ele vai virar um cinza só. E aqui a gente mal consegue enxergar a própria cor, a matiz, a variação de matiz, e a gente consegue graças a esse pouco de tom que tem aqui, um pouco de valor tonal. Então, a moral da história é, o valor tonal, quando a gente mistura a cor, é uma coisa que muitas vezes a gente vai fazendo a mistura instintiva, mas o valor tonal da cor é uma coisa que tem que estar sempre em mente da pessoa que está pintando, da pessoa que está desenhando, porque é o valor tonal que define a forma, é ele que faz com que a gente consiga ler um objeto. A menos que você esteja fazendo uma pintura abstrata, onde forma, espaço, os elementos da arte, eles já não, pelo menos da arte figurativa, eles não importam tanto. Então, recapitulando, a luz ela carrega todo o espectro visível. Então, recapitulando, a luz branca carrega todo o espectro visível de cores com ela.
ela chega no objeto, no caso do sistema subtrativo de cor, reflete aquela cor que ele não absorve e a gente acaba enxergando essa cor que é refletida, que chega nos nossos olhos. E essa cor, que tem 3 ingredientes principais, que é o valor tonal, ou brilho, ou luminosidade, define o quanto que essa cor é clara ou escura, a matiz, que define em qual lugar desse espectro visível que a gente está, e o croma e a saturação, que é a pureza, o quanto que essa cor está saturada em relação ao cinza. Bom, então era isso sobre as propriedades da luz e da cor. Espero que essa aula tenha sido útil e a gente se vê na próxima aula.